Se você aí quer ter resultados como esses daqui, mais de 100 mil reais faturados em um único dia, rodando Facebook Ads, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar as duas formas novas de escalar no Facebook Ads que me permitiram ter 3 vezes mais de lucro rodando a mesma oferta, o mesmo criativo, mudando apenas a forma de otimização. Até o final do vídeo você vai receber esse material aqui com toda a explicação de como rodar Bidcap e como rodar a escala baiana, que são duas formas muito utilizadas hoje em dia por várias pessoas que estão escalando muito no Facebook Ads. Eu vou te mostrar na prática com as minhas próprias campanhas, aqui não é papo de guru, eu vou mostrar na minha tela as campanhas que eu tenho utilizando essas duas estratégias que estão me fazendo ganhar muito dinheiro em 2026. Então fica até o final do vídeo, que esse vídeo vai ser o ouro puro. Beleza, rapaziada? Então vamos pro vídeo. Aqui eu vou mostrar para vocês como utilizar tanto a escala em Bidcap e como utilizar a escala baiana. Inclusive essa escala baiana já teve vários nomes, já foi chamado de mineração, já foi chamado de escala sanchão, só vão mudando o nome. Mas no final de tudo, como o Facebook é sempre sazonal, tá sempre mudando, uma hora funciona duplicar muita campanha, outra hora funciona outra estratégia. Então esse vídeo é muito importante para você ver o que tá funcionando para mim hoje em dia, inclusive tá me ajudando a ter lucros e faturamentos acima de 6 dígitos por dia, como eu tô mostrando aqui na Ultimify. Eu vou atualizar aqui, ó, pra vocês verem que não é um print, ou aquela famosa gurusagem que sempre tem no mercado. Aqui é hoje 28 mil reais de lucro, a gente faturou 70 mil reais, e nesse dia específico, que foi antes de ontem, aqui no dia 24, a gente faturou 103 mil e lucrou 55 mil reais, beleza? Tudo isso aqui utilizando essas duas estratégias que eu vou mostrar no vídeo, tanto Bidcap quanto a escala baiana, beleza? E eu vou mostrar aqui na prática como funciona. O primeiro ponto é o que, galera? Dentro do Facebook Ads, vou abrir aqui uma conta para vocês verem. Se você clicar para criar uma campanha, colocar o objetivo de vendas, logo aqui, a nível de campanha, vai ter uma opção sobre a estratégia da campanha. Se você clicar aqui em editar, vai ter a opção de limite de lances, inclusive outras opções, como valor ou volume mais alto, que é o que a maioria das pessoas usam aí por padrão, beleza? E também tem meta por resultado, meta por custo de resultado, e o limite de lance, que é conhecido como Bidcap. Qual é a grande diferença entre a meta de custo por resultado e o Bidcap? É simples, galera. Na meta por resultado, você basicamente vai fazer o quê? Você vai dizer para o Facebook qual é o objetivo de CPA desejado. O Facebook vai entender aquilo como uma referência, um alvo. Ele vai gastar, às vezes, a mais do que aquele CPA e, às vezes, a menos, para pegar inteligência e ir otimizando. E, no longo prazo, entregar um CPA próximo do que você está colocando. Já no Bidcap é diferente. Você define o limite máximo de CPA. Ou seja, você está dizendo para o Facebook qual é o limite de CPA obrigatório. Se for para ter a probabilidade de você fazer um CPA acima desse limite, não é nem para você gastar em anúncios. Então você basicamente limita a campanha para o Facebook Ads. Ele só vai gastar o seu orçamento caso a probabilidade daqueles leads disponíveis no momento que o seu anúncio entra no leilão tiverem uma probabilidade alta de comprarem seu produto abaixo ou igual do limite que você colocou aqui na sua campanha, beleza? Então a diferença é o quê? O meta por resultado não vai ser rígido e o Bidcap vai ser extremamente rígido. E é isso que é a vantagem do Bidcap. Você consegue maximizar muito sua lucratividade, aumentar o dobro, o triplo, porque o Facebook só vai gastar naqueles casos onde você vai ter um ROAS muito maior. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Selecionando aqui a opção de limite de lance, você consegue configurar a nível de conjunto do anúncio qual é o limite que você quer usar para aquele conjunto. Então, por exemplo, aqui limite de lance, eu posso colocar o limite que eu quero. Por exemplo, vamos supor aqui que eu quero formular o Bidcap de uma oferta. Eu até coloquei um exemplo aqui no Docs, que é o seguinte: uma oferta custa R$250, é o exemplo do ticket médio dessa oferta. Não significa que o preço do front é 250, pode ser uma oferta que custa 127 e tem um upsell, depois outro upsell, order bump, no final de tudo, pegando o faturamento total e dividindo pelo número de vendas, você vai achar o ticket médio, e nesse exemplo aqui é R$250, por exemplo. Se eu tenho uma oferta com esse ticket, eu vou pegar e eu posso colocar um Bidcap de R$100, por exemplo. O Facebook apenas vai gastar o orçamento em casos em que o CPA daquele leilão seja menor ou igual ao seu lance. Se for maior isso, se a probabilidade for que seja maior do que esse CPA, o Facebook não vai gastar esse anúncio e a campanha não vai fazer absolutamente nada. Você não vai ter gasto, não vai ter custo. Caso tenha a chance de estar dentro do seu limite, aí sim o Facebook vai gastar, beleza? E quais são as vantagens do Bidcap, galera? Simples, mais controle sobre o CPA, você consegue ter muito mais assertividade e constância no longo prazo. Você não precisa ficar duplicando várias e várias campanhas, subindo várias e várias contas. Você consegue, através de otimizações em uma campanha de Bidcap, você consegue escalar 50k dia, 100k dia, ou seja, resultados muito altos, sem muito esforço.
beleza? Ou seja, você pode escalar com poucas campanhas e você tem mais poder no leilão. Como você está definindo exatamente em quais cenários o Facebook pode gastar sua verba, você consegue ter muito mais vantagens no leilão, ou seja, você consegue ter mais lucratividade porque você vai pagar menos pela mesma venda que você poderia estar gastando muito mais e não ter a conversão. Então, como funciona na prática? Aqui eu tenho até uma campanha que está em bid cap, beleza? Vou colocar aqui na campanha. Inclusive, nos últimos 7 dias, gastou 13 mil reais aqui e retornou 27 mil reais, ou seja, ROI de 2,06 rodando no modelo de bid cap. E eu rodo nos dois modelos, não só em um modelo, eu rodo também na escala baiana, ou no formato mineração, que é duplicando muitas campanhas e buscando ali minerar a fatia de público que tem um CPA barato. Mas focando aqui no modelo de bid cap, aqui tem essas duas campanhas, beleza? Essa campanha aqui de bid cap, que tá com 45 mil reais de orçamento, ela tem um bid cap, se eu não me engano, de 255. Vamos confirmar aqui. Você pode vir aqui na campanha, depois vem aqui no conjunto de anúncio. Você consegue ver, ó, pronto. Bid cap aqui, o limite de lance está de 255 reais. E olha só o CPA que ela tá pegando no geral. Tá com limite de 255, mas o CPA real que ela tá pegando, fez mais de 51 vendas, é de 185 reais. Ou seja, ela tá conseguindo pegar um CPA muito abaixo do meu limite de lance, mas nunca superior. Se eu subir aqui talvez uma meta de resultado e colocar os mesmos 255, o Facebook pode entregar um CPA de 260, 270 e esperar que com o passar do tempo ele consiga otimizar o CPA para atingir aquele seu alvo. No limite de lance é totalmente diferente. Se não for possível garantir aquele CPA, ele não vai nem gastar a verba ali do anúncio, beleza? Tem duas campanhas aqui na prática, uma tá com 45 mil de orçamento e outra tá com 50 mil. Como é que você vai anunciar com o bid cap na prática, que é o que vocês querem saber? O primeiro passo de tudo é você definir o seu CPA máximo, que é basicamente o break-even. O que significa isso na prática? É o cenário onde você empata. Vamos supor, você tem uma oferta que o ticket médio dela é 250 reais. Se você gastar 250 reais para vender, você vai estar empatado. É o limite máximo, você não vai ganhar nada, vai sair no 0 a 0. O seu CPA máximo tem que ter uma margem de segurança do empate, que é exatamente aquela margem de onde você vai tirar o lucro. Então, o primeiro passo para você rodar no formato bid cap é você definir o seu CPA máximo. Então, pô, o que eu gosto de fazer é o quê? Olhar para o ticket médio da oferta. Se a oferta tem um ticket médio de 250, eu vou trabalhar próximo disso. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse CPA máximo ali, em torno de 250 reais, e vou subir o que eu chamo de teste de bid. Teste de bid. O que seria esse teste de bid, galera? Era o quê? Em vez de eu pegar e subir um limite de lance, por exemplo, de 200 reais e ver se a campanha gasta e ver se dá certo, eu já faço diferente. Eu já subo várias campanhas com limite de lances diferentes para descobrir qual limite de lances tem uma conversão melhor, qual gasta mais, qual dá mais ROAS, enfim. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu CPA máximo, que é 250 aqui, por exemplo, e você vai fazer 5 a 6 variações de limite de lance. Então, por exemplo, o meu CPA máximo é 250. Eu vou colocar bid cap de 245 para eu testar. Eu vou colocar bid cap de 220, bid cap de 200, bid cap de 180 e bid cap de 150. Como eu vou fazer isso, galera? Eu vou duplicar uma campanha, pode ser até mesmo uma campanha 1. Então, pode ser nesse formato aqui que eu botei em cima, uma campanha, um conjunto e um anúncio para cada bid cap. Então, por exemplo, uma campanha 1 para o bid cap 245, outra campanha para o 220, outra campanha para os outros, respectivamente. E você também pode colocar mais de um criativo. Se você já tem criativo rodando em uma oferta, validou ali 2, 3 criativos, você sobe uma campanha, um conjunto e 3 anúncios diferentes para aquele bid cap. Assim você consegue testar mais variáveis de criativo em vários bid caps diferentes. Então, beleza, vamos supor que você fez esse teste aqui, subiu os bid caps diferentes e descobriu que o bid cap, por exemplo, que mais vende é o bid cap de 245 reais. O que você vai fazer agora? Você vai fazer exatamente o que eu faço na prática. Quando eu descubro um bid cap que apresentou um resultado bom, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar vários conjuntos daquele bid cap em uma campanha para ver se eu consigo escalar. Então, por exemplo, eu vou duplicar uma campanha 141, por exemplo, essa campanha que eu estou mostrando tem 40 conjuntos, então é um criativo, 40 conjuntos e os anúncios de cada um dos conjuntos, beleza? Aqui eu estou fazendo no formato de mais de 3 anúncios, 2 anúncios por conjunto, porque eu já tenho vários criativos campeões, beleza? Mas você pode subir no formato 1 ou 2, enfim, de acordo com os criativos que você tem validado. Todo o orçamento aqui da campanha é a nível de campanha, ou seja, o famoso CBO, beleza? Não tem nada de orçamento a nível de conjunto, ok? No conjunto, eu só vou colocar o limite de lance que eu tô querendo ali focar para escalar, beleza? E se eu for olhar aqui, galera, ó, nos últimos 14 dias a gente gastou 33 mil reais e voltou 60 mil, ou seja, basicamente 30 mil reais de lucro com 2 campanhas de bid cap em menos de 15 dias.
Ou seja, é um resultado que dá para você explorar muito bem, ao invés de só ficar subindo campanhas no formato padrão. E um detalhe muito importante, galera. Vamos supor que você descobriu que o seu bid cap campeão é 245 no teste que você fez. Você vai começando a escalar, ou seja, aumentar o orçamento dessa campanha, você não precisa ter medo nenhum, porque o Facebook não vai gastar orçamento à toa, ele vai ser bem cauteloso. Só que tem um pequeno problema. Como você está limitando de forma restritiva como o Facebook pode gastar aquela verba de anúncio, pode ser que sua campanha trave, ou seja, você tem uma campanha que está com um CPA muito barato, só que ela não está tracionando, não está gastando mais. É como se o Facebook não estivesse deixando aquela campanha gastar. O que você vai fazer? É literalmente a mesma lógica que a gente faz lá no Google Ads. A gente vai otimizar aumentando aquele limite. Então, por exemplo, a campanha não está gastando, você vai aumentar de 30% em 30%. Eu até coloquei um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. A forma de otimizar é aumentar para mais ou para menos o limite da campanha de 30% em 30%. 30% é uma referência, você pode fazer de 20%, de 40% em 40%, só não é interessante que você dobre, porque aí vai ser uma diferença muito grande, você vai perder um pouco da eficiência do teste, beleza? Então vamos supor, você começou com um bid cap de R$100, a campanha não gastou, não está gastando, você aumenta em 30% o limite de lance e altera ali no conjunto para o limite de lance passar a ser 130. Assim o Facebook vai conseguir gastar mais verba, porque você aumentou o limite, você vai conseguir saber se aquele bid cap mais alto converte ou não, beleza? E sempre é bom lembrar o quê? De testar criativos. Se você ficar testando poucos criativos, às vezes não é nem que o bid cap que você validou tá ruim, é o criativo que não tá convertendo bem. Então, pô, achou um bid cap interessante, parou de vender, começa a testar criativos que eu garanto que você vai conseguir ter resultados muito expressivos. E outro detalhe importante aqui no teste de criativo com bid cap é o seguinte, galera. É bacana você primeiro testar criativos sem ser no formato bid cap, da forma padrão. Depois que você tiver ali seus 3, 4 criativos campeões, você testa eles no bid cap. Por quê? Se você for testar criativo e bid cap junto, você vai estar quebrando um princípio básico dos testes, que é o quê? Isolar as variáveis. Pode ser que, na realidade, nem aquele bid cap é ruim, e sim um criativo que é ruim. Ou pode ser que o bid cap seja bom e o criativo ruim. Enfim, sempre testa o criativo de forma normal, ou seja, por maximizar volume e resultado, que é o padrão do Facebook. Pegou os criativos validados, aí sim você joga para testar no bid cap, beleza? Então eu já deixei aqui no Docs, inclusive, quem quiser ter acesso a esse Docs, só me chamar lá no Insta, @guilhermeazzi, que eu mando de forma totalmente gratuita, beleza? Mas em resumo, após ter os criativos campeões, você pode fazer o teste criativo com o bid cap nesse formato que eu falei, e de acordo com o resultado e com o volume de gasto da campanha, você pode ir aumentando ou diminuindo aqueles limites, beleza? E como é que a gente vai transicionar isso para a escala baiana? Em resumo, o que é a escala baiana? O que é a escala baiana ou escala de mineração, galera? É basicamente você subir uma campanha, 200 conjuntos e um anúncio com o mínimo de orçamento. Geralmente, esse mínimo de orçamento é R$7 que a gente coloca, beleza? Então, como é que funciona isso? Você vai pegar, vai subir 200 conjuntos com o mesmo criativo, beleza? O mesmo público, tudo igual, e com orçamento de R$7. Com qual objetivo? Minerar conjuntos que consigam converter CPAs muito baratos. Ou seja, se o seu CPA normal é tipo R$100, você vai buscar ali, através de duplicar vários conjuntos, um conjunto que dê um CPA muito menor do que o seu CPA. Então, se o CPA é 100, você vai conseguir um CPA de R$15. Eu vou mostrar exatamente isso aqui em uma das contas que a gente tem. Então, primeiro a gente utiliza o formato de bid cap. Quando a gente encontra criativos interessantes que escalaram tanto no formato bid cap quanto no formato normal do Facebook, a gente vai e joga para a escala baiana. Vou abrir aqui uma conta que a gente está gastando bem utilizando esse modelo de escala para vocês entenderem como funciona. Beleza, galera, isso aqui é uma das contas que a gente está escalando no formato de escala baiana, no formato de mineração, né? Que é basicamente você subir uma campanha com 200 conjuntos e um anúncio em cada uma delas, beleza? E essa aqui é uma das contas que a gente está usando aqui no formato de escala baiana, beleza, galera? A gente gastou aqui nos últimos 28 dias R$85 mil nesse formato e tá pegando um ROI muito alto e vou mostrar exatamente como funciona. Aqui tem algumas campanhas no formato tradicional, ó, 159, 1510, e aqui embaixo tem as campanhas no modelo de escala baiana, que é 1201, beleza? Se eu clicar aqui nessa campanha e selecionar os conjuntos, vocês vão perceber, ó, que tem 200 conjuntos. Todos esses conjuntos com R$7 de orçamento, beleza? E qual é a sacada aqui? Você não vai otimizar esses conjuntos, você não vai aumentar orçamento ou diminuir orçamento. Você vai olhar a nível de campanha. Então vamos supor, nessa oferta aqui, que eu tenho um CPA de R$400, é o CPA máximo ali que eu posso pagar, se passar disso eu empato,
um CPA de R$ 194 está muito bom para mim. Então eu vou deixar a campanha ativa, eu não vou mexer em orçamento. Se o CPA aqui, no geral, tiver ruim, ou seja, acima do que eu posso pagar, aí eu desativo a campanha e subo outra campanha nova. E se eu clicar aqui para ver, ó, essa campanha que já fez 62 vendas. Se eu for olhar aqui, tem vários conjuntos com R$ 7 de orçamento, com CPAs muito baratos. Olha, R$ 19 de CPA, 19, 30, 29, 28... 30. O CPA que eu pego normalmente em uma campanha normal, rodando essa mesma oferta criativo, é um CPA de R$ 80, R$ 90, R$ 150. Então a vantagem da escala baiana é que você consegue minerar vários conjuntos que vão te dar uma lucratividade muito maior do que se você subisse um volume de conjuntos menor, entendeu? É bem mais trabalhoso, é bem mais maçante, porém dá muito resultado. Você consegue investir muita grana no Facebook Ads. E o truque é o quê? Sempre subir várias campanhas. Então, por exemplo, aqui tem as duas campanhas com 201, mas nessa conta, em várias outras contas, a gente sobe várias campanhas. Ou seja, se você quer ter resultados com a escala baiana, você não pode ter medo de subir campanha nova. Todo dia subir ali 2, 3 campanhas em contas diferentes no modelo 1.201 e otimizando com o tempo. Se a campanha tá boa, deixa ativa. Se não tá boa, desativa e sobe outra nova. Então é bem simples. O modelo BidCap você consegue ter muito mais controle e você consegue ter muito mais resultado com menos esforço. E na escala baiana você consegue ter muito resultado, porém com muito esforço, beleza? Por isso que aqui na operação a gente está utilizando as duas formas para conseguir ter um resultado bacana. Inclusive, se a gente for puxar aqui, nos últimos 7 dias a gente fez 500 mil já. Então a gente está conseguindo ter resultado muito acima da média usando os dois modelos de escala ao mesmo tempo. Em vez de fazer só uma coisa, utilizar as duas coisas ao mesmo tempo. É o que está performando muito bem pra gente. Então é isso, rapaziada. Mostrei aqui para vocês exatamente como eu estou utilizando o BidCap e a escala baiana para fazer muita grana no Facebook Ads. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, é sério, cara, isso aqui dá um trabalho imenso. Comenta aqui embaixo. Raposa Dourada, para eu saber que você chegou até o final do vídeo e que vale todo esse esforço que eu tenho para trazer esse conteúdo aqui para vocês, beleza? E um detalhe, se você quer aprender diretamente comigo e tá conectado com pessoas que têm a mesma mentalidade de ficar ricos com o marketing digital, tem minha comunidade fechada, que eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você pode ter acesso a literalmente uma mentoria com todo o meu ecossistema, onde tem várias pessoas, mentorados meus, que já tiveram muito resultado com marketing digital e tráfego direto, que vão poder te ajudar e trocar ideias. Se tiver curiosidade, quiser saber mais, tem um link fixado aqui na descrição, é só clicar que vai ser muito útil para você. Então é isso, rapaziada, não esquece de comentar Raposa Dourada para eu saber que tem gente chegando no final do vídeo, para eu continuar com esse conteúdo. E lembra sempre, tudo o que importa é como a informação chega. Se você entender como a informação chega, você controla tudo. Lembra sempre, quem antecipa ganha e quem mais testa vence. É isso, rapaziada. Tamo junto. É só o começo. Vamos pra cima.